Olá. Eu vou fazer um vídeo hoje sobre uma resposta que o Espírito Santo me deu. É, em uma situação que eu tava e, na verdade, ele me deu até não na hora, mas depois, assim, eu fiquei muito pensativa em relação a isso. Eu tava semana retrasada numa festa junina, fui junto com uma amiga minha. E tinha um menino lá que ele era espírita e ele começou a fazer várias perguntas em relação ao cristianismo, né? Porque eu comentei que eu era cristã e tal. Não que ele não seja, né? Que ele não acredita em Jesus e em Deus, mas eles acreditam na reencarnação, né? O que a Bíblia não defende. E daí ele me perguntou, ele me fez uma pergunta meio tipo, julgando a pessoa, sabe? Ele me perguntou assim, mas você... E as pessoas que não acreditam em Deus, você acha que elas vão pro céu? Né? Porque eu falei que aqui a gente tem a oportunidade, né, de pedir o perdão, né, que Deus perdoa, que quando a gente se arrepende de todo o nosso coração, Deus perdoa e até Deus mesmo esquece do que a gente já fez, né, de errado. E daí na hora eu fiquei assim, né, qual é o meu tipo de comportamento e qual é a minha resposta? E onde Deus se encaixa nisso, né? Onde que Jesus se encaixa nisso? E enfim, eu falei pra ele que eu achava que ia, eu nem lembro o que eu falei na hora pra ele. Só que no dia seguinte, isso ficou muito na minha cabeça, o Espírito Santo ele começou a me incomodar. E ele falou assim, tipo, faz a sua parte que Deus faz a dele. Do tipo, faz o que Jesus está fazendo, faz o que Jesus mandar você fazer. E as outras coisas serão acrescentadas nas vidas das pessoas, porque a obra é de Deus, não é sua. Então, basicamente, ele disse que cumprir o evangelho, por exemplo, pregue a palavra onde quer que você esteja, ame o próximo como a ti mesmo. Então, assim, eu creio que quando a gente faz a nossa parte, o nosso papel de levar a palavra às pessoas e de contar testemunhos ou, enfim, contar como Deus age no seu dia a dia, como você enxerga Jesus, como você enxerga Deus. Isso é o principal. Levar a palavra. Porque a obra é dele. Então não adianta a gente querer tentar achar que um vai pro céu, o outro não vai. Enfim, eu até brinco e falo, meu, às vezes eu acho que eu vou pro céu e vou encontrar pessoas que eu nunca achei que fossem estar no céu, porque a gente não consegue enxergar o coração das pessoas, só Deus consegue. Então, foi muito linda essa resposta, porque não é uma coisa bíblica, né? Assim, sim ou não, né? Quem não acredita em Deus vai pro céu? Poxa, e se essa pessoa nunca teve oportunidade de ouvir sobre Deus, né? Você acha que Deus não é misericordioso demais para dar uma oportunidade para essa pessoa e ela ir pro céu? Enfim, né? Essa é a resposta, né? Que você tem que pregar o evangelho, que você tem que falar do amor de Deus, que você tem que falar sobre Jesus. E ele vai fazer todo o resto. A gente tem que se preocupar com a gente, certo? Tipo, a gente tem que se preocupar com as nossas atitudes, com as nossas palavras e não querer julgar a vida do outro, querer saber o que o outro faz, e enfim. Mas eu vou trazer uma resposta bíblica também, que eu pesquisei. Dois versículos que tem bíblicos, né? Sobre defendendo e falando o que tem após morte, né? E, enfim, eu vou ler, tá? Primeiro é Hebreus 9, 27. Fala assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, basicamente, você morre uma só vez, como já o próprio texto diz, e vem o juízo, que é quando. Não sei como vai ser literalmente, né? Mas acredito que, sei lá, talvez passe um filminho assim da sua vida. Mas enfim. Tá falando que você vai morrer uma só vez. Você não vai voltar pra cá e ficar reencarnando, ou sei lá, se você não cumpriu sua missão, você tem que ficar aqui, você tem que se tornar um espírito perfeito, enfim. Todos os discípulos, por exemplo, falaram sobre o perdão, né? Que é o mais importante e Deus perdoa, tipo, lembrem-se disso. E ele ama as pessoas demais, assim. Eu acho que não teria um propósito em você vir à Terra e ainda nem saber quem você foi, sabe? É muito injusto isso, você ter uma amnésia e, sei lá, você reencarna, né? Quando você volta. Pô, você não vai nem saber quem você era.
E, enfim, né? Não querendo entrar em méritos de religião, mas isso é o que está escrito na Bíblia. E daí tem uma outra passagem que fala, em Lucas 23:43, que fala: Em verdade vos digo que estará comigo no paraíso hoje. É uma parte em que Jesus tá sendo crucificado, né? E daí tem dois ladrões, dois criminosos ao lado dele que estão sendo crucificados juntos com Jesus. E daí Jesus vira e fala, um deles, né, vira e fala pra Jesus, poxa, a gente era pra estar aqui, mas você não, você é santo. Reconhecendo que eles eram pecadores e que eles cometeram crimes, né? E reconhecendo também que Jesus era o Salvador. Então, quando você enxerga que Jesus foi Jesus, que Jesus morreu na cruz por você, você entende e você já tem isso no seu coração, essa misericórdia, né? Esse amor por ele também. Então, nesse momento ainda, Jesus ele perdoa essa pessoa na hora e ele fala que no mesmo dia ele estaria nos céus com Jesus. Então, é até incrível você pensar que, poxa, mas essa pessoa ela matou, essa pessoa deve ter roubado, essa pessoa deve ter adulterado, enfim. E Jesus perdoa ela assim, sabe? Qual a lógica disso? Não sei, vem de Deus. A gente não pode querer saber de todas as coisas. Ele é misericordioso demais. Ele perdoa quando a gente menos espera. E é rápido. Todas as passagens na Bíblia, a maioria delas aconteceu muito rápido, instantaneamente, porque eu creio ainda hoje que Jesus tem muita pressa na obra dele. E eu também creio que as coisas de Deus são simples, a gente que complica. Então, se Deus perdoa uma pessoa tão rápido, ou se Deus, ele é tão lindo, sabe? Por que a gente vai colocar esse encargo? Por que a gente vai querer julgar a vida do outro? Não faz sentido. E é isso, espero que eu tenha ajudado. E sei lá, quando alguém fizer um tipo de pergunta dessa a você, você vira e fala uma resposta simples e que talvez até Jesus daria, né? Porque Jesus, ele nunca falava sim ou não, ele sempre dava uma metáfora e ele sempre explicava em parábolas e ele é incrível. Então, não seja intolerante com as pessoas e tente dar uma resposta sábia, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um beijo e fiquem com Deus.